introdução. Vamos abrir a palavra de Deus aí, Apocalipse 5 diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos 7 seres e dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta é a palavra do Senhor que nós estaremos estudando aqui nessa noite. Eu tenho absoluta certeza que você, em algumas ocasiões da sua vida, deve ter ficado estupefato com a notícia ou com os acontecimentos ao redor. E você deve ficar absolutamente estático com o que você ouve, e a pergunta imediata que vem à sua mente: onde é que o nosso mundo vai parar? É tanta coisa nova e diferente, e às vezes tantas catástrofes e tragédias que nos abatem, que nos pegam absolutamente desprevenidos, que a gente fica realmente se perguntando se existe alguma coisa na vida de coerência e de lógica. Os antagonismos, os paradoxos, as dificuldades, as lutas, os sofrimentos, sejam elas na esfera individual ou coletiva, ela afeta profundamente a gente. E estudar o livro de Apocalipse é muito sério, porque o livro de Apocalipse vai tentar exatamente tratar dessas questões. Será que nós podemos, de fato, acreditar que existe um Deus que está cuidando de todas? Será que nós podemos acreditar que existe um Deus que está no controle de toda essa situação? Deixa eu dizer de uma forma clara para você o que esse texto aqui está nos sugerindo. O texto está nos dizendo que o fundamento básico de toda obra missionária é o seguinte: Deus governa. Deus governa sobre todas as coisas. Essa é a base central da Bíblia. Deus tem tudo sob controle. E, meus queridos irmãos, se você crê que Deus reina, Ele reina. Agora, se você não crê que Deus reina, Deus continua reinando do mesmo jeito. É uma questão apenas de perspectiva. Ele não deixa de ser Deus porque você acha que Ele não reina. Ele não deixa de ser Deus porque você acha que Ele não é Deus. Deixa eu só contar 2 exemplos aqui da história, uma da história de missões e outra da história mundial, para a gente poder entender o que eu estou querendo falar. Em 1790, havia um baixinho, arrogante, prepotente, que se tornou o homem dono praticamente de toda a Europa, Napoleão Bonaparte.
Ele era um homem que causava tanto furor, ele causava tanto medo nos outros líderes, que, para vocês terem uma ideia, quando Dom João VI soube que ele iria entrar em Portugal, ele pegou toda a coroa portuguesa, literalmente, com todos os livros, todas as joias, a biblioteca, todos os nobres, os lordes, os imperadores, e eles encheram navios e vieram tudo para o Brasil. De tal forma que, quando Napoleão Bonaparte chegou em Lisboa, em 1808, ele não teve que guerrear contra ninguém, porque não tinha ninguém mais. Só tinha lá os proletários, gente desarticulada, que não podia fazer absolutamente nada contra um homem tão poderoso como ele. O que é interessante é que a história fala que, se Dom João VI tivesse peitado Napoleão Bonaparte, ele teria muito boas chances de poder ter vencido Napoleão, porque o exército de Napoleão estava sofrendo demais naqueles dias. Agora, olha o que acontece na história. Napoleão, então, recarrega as forças ali em Portugal, domina a Espanha, vai dominando todo o mundo nórdico e ibérico da Europa e resolve invadir a Rússia, expandir os seus tentáculos imperiais. E ele pega o seu exército, bem preparado, e o manda, numa época de primavera, para fazer a invasão na Rússia. Não era época de neve. Não era comum nevar naquela época. Só que, naqueles dias em que ele estava marchando para a Rússia, uma neve de proporções absolutamente inesperada surpreendeu completamente o exército de Napoleão, e ele perdeu literalmente 90% de todo o seu exército naquela invasão que ele queria fazer. O exército de Napoleão praticamente acabou ali. Eu tenho a sensação, quando vejo eventos como esse, de olhar para a história e dizer: Deus está rindo daqueles que se julgam poderosos. O Salmo 2 diz exatamente isso, que os homens da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e o seu ungido, e Deus dos céus ri. Olha outro exemplo da história de uma mulher chamada Ruth Stam. Ruth era uma mulher, membro de uma igreja, e ela tinha um desejo imenso de servir no trabalho missionário. Isso agora no ano de 1950. Ela se dirigiu então para o conselho missionário da sua denominação, e por 3 vezes ela se candidatou como missionária, porque ela queria evangelizar o Tibete. E ela tinha um sonho profundo, uma paixão muito grande por aquele povo. Ela orava por aquele povo. Por 3 vezes o conselho missionário disse não. Por que não? Porque ela era uma mulher extremamente frágil. Ela não tinha uma saúde muito boa. Tibete estava passando por uma luta civil muito grande naqueles dias. E a junta missionária não queria correr o risco de mandar um obreiro que não tinha uma saúde vigorosa para poder estar ali naquele local, e por isso disse não. Para dar um consolo então para Ruth Stam, eles resolveram mandá-la para Missuíne, que é uma cidade relativamente grande, quase na divisa da China com o Tibete, e ela foi para aquele local ali, e ali ela começou a ministrar naquela cidade aos chineses, e ali naquela região ela dava aula de inglês. Aconteceu, porém, que com a guerra civil no Tibete, muitos civis começaram a ser expulsos do seu país e mandados para a China. E chegou de uma vez só 500 famílias, exatamente onde ela estava, em Missuíne, chegaram 500 famílias que o governo chinês simplesmente não sabia o que fazer. Aí eles lembraram que ali existia uma missionária americana. Chamaram aquela missionária americana e disseram para ela: você não gostaria de dar aula para os tibetanos que estão chegando aqui agora, aula de inglês? Nós queríamos muito que você trabalhasse com eles, e nós vamos te ceder aqui o palácio imperial que tem nessa cidade. Você vai morar ali, e ali você vai fazer o seu centro de treinamento para dar aula de inglês para esses tibetanos e essas famílias que estão sendo expulsas do Tibete para cá. Ou seja, Ruth Stam nunca entrou no Tibete, mas ela não precisou ir ao Tibete. Os tibetanos vieram até onde ela estava para que se cumprisse o chamado que ela tinha ardendo em seu coração. Meus queridos irmãos, quando a gente lê o livro de Apocalipse, está tudo sob controle. Está tudo sob controle.
O que está significando esse texto aqui do capítulo 5? A gente tem que entender alguns simbolismos, como a gente sempre faz aqui ao estudar o livro de Apocalipse. O que nós vemos aqui é uma cena que gira em torno de um livro que é escrito por dentro e por fora. Esse livro está na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Na semana passada nós estudamos isso. É o Deus Criador dos céus e da terra. Ele está nos céus e ele está sentado no trono. Na mão desse Deus Todo-Poderoso está um livro, que tem algumas características interessantes, porque é um livro escrito por dentro e por fora, e ele é de todo selado com 7 selos. João vê aquela cena, e aí vem um anjo forte, proclamando em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir este livro e desatar os selos que ele tem? Nós precisamos então entender que livro é esse. A tendência imediata da gente, quando está estudando esse texto, é de achar que o livro que está nas mãos de Deus é a Bíblia. Não é. Não é. O que está nas mãos de Deus é um livro completamente diferenciado. O que está nas mãos de Deus é um livro que contém os mistérios da história. E nós vamos, depois que esse livro abre aqui, vocês vão perceber que o texto se desenrola tentando nos mostrar que ali estão os 7 componentes que movem a história e que precisam ser abertos por alguém. E aí, quando esse anjo proclama em grande voz quem é digno de abrir o livro, eles percebem que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E sequer podia olhar para ele. E João diz que bateu um desespero nele, tão grande, quando ele vê essa cena, porque ninguém foi achado digno de abrir o selo. E nem sequer de olhar para esse selo. E quando ele está ali triste com aquela situação de desespero, para olhar a história e não ver sentido na história, não ver nexo na história, não ver capacidade nenhuma de alguém que possa amarrar a história e trazer um significado para a história, diz a palavra de Deus que um dos anciãos lhe disse: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E é exatamente aqui que entra Jesus e recebe esse livro da mão do Pai, porque no versículo 6 vai nos dizer que ele olha, e ele vê no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Esse cordeiro tem 7 chifres, símbolo de poder, e ele tem 7 olhos, acima da capacidade de perceber, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele vem então, abre o livro, tomando esse livro, recebendo esse livro das mãos do próprio Deus. E quando ele abre esse livro, todos os 4 anciãos, os 24 anciãos, prostram-se, e os 4 seres viventes prostram-se diante de Deus e começam a oferecer para ele louvores, adoração e as orações de todos os santos, inclusive dessa igreja, que são apresentados ali diante do Cordeiro. Vamos tentar entender um pouquinho. O que é que esse texto está querendo nos ensinar? Esse texto está querendo nos mostrar que esse livro aqui, ele tem algumas características curiosas. Primeiro, esse livro aqui nos fala que ele é escrito por dentro e por fora. Ou seja, não há espaços para você escrever mais nele. Esse livro não comporta rabiscos. Não há ninguém que possa aqui chegar agora nesse livro, que é o livro da história, e dizer: deixa-me colocar nesse parágrafo aqui, deixa eu puxar. Eu adoro fazer isso com minhas anotações. Eu pego as minhas anotações e vou botando seta para tudo quanto é lado, puxando setinha para cá, pego meu livro, escrevo, anoto, como se eu quisesse interagir com o autor e dizer: bota um negócio da minha ideia aqui no meio desse negócio aí. No livro que o Cordeiro recebe do trono, não há possibilidades de rabisco, porque ele está escrito por dentro e por fora. Ou seja, não há possibilidade de surpresa. Não há alguém que vai chegar e vai dizer: opa, agora o céu vai ser pego de surpresa, porque tem uma nota de rodapé aqui que não estava inserido, mas foi inserido num determinado contexto da história. Gente, este livro é escrito por dentro e por fora. Este livro não comporta inovações, notinhas de rodapé, setinhas tentando fazer a história tergiversar e caminhar por outra direção. Não.
Segunda coisa que esse livro aqui vai nos mostrar de uma forma muito clara, é de que o livro está nas mãos de Deus. E é curioso, porque a questão do clamor aqui do anjo, que proclama quem é digno de abrir o livro, a questão que ele coloca aqui não é quem é que tem força, quem tem poder, mas quem tem dignidade para abrir isso aqui. A questão é de dignidade. Os poderosos do mundo não podem abrir esse livro. Os ricos do mundo não podem abrir esse livro. Os intelectuais desse mundo não podem abrir esse livro. Não há ninguém que possa pegar esse livro aqui e interpretá-lo e se tornar a regra que vai nos ajudar a entender como é que o fio da história se move. Só tem uma pessoa na história da humanidade que é capaz de fazer com que a gente perceba que as coisas estão amarradas nele e só nele o sentido maior da existência pode acontecer. É curioso pensar, por exemplo, meus irmãos, que a história da humanidade está dividida em dois pontos: antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que nós entendemos. Nós dizemos que nós estamos no ano 2013 depois de Cristo. Mas é muito mais do que essa inovação gregoriana. O que o texto está querendo nos dizer é que Jesus é a hermenêutica da história. A única possibilidade de você entender sentido nos absurdos, nas contradições e nos paradoxos é olhando para Jesus. Um amigo meu, um artista, autor de algumas músicas muito interessantes e um grande poeta, esse cara foi para os Estados Unidos. E artista, meio voado, ele encontrou com uma menina completamente desorientada e ele deu a Bíblia para ela, encorajando aquela menina para ler a Bíblia. Não, lê a Bíblia, vai ler a Bíblia. E ela então começou a ler a Bíblia. E ela, na semana seguinte, voltou para ele e disse: ei, João Marcos, mas aquele livro que você me deu é doido demais, hein, cara? Rapaz, tem uns trem ali que eu não entendo. Tem os filhos do homem que casam com as filhas da terra. Rapaz, tem um maluco lá que transa com as próprias filhas. Que livro doido que esse livro que você me deu? Ele virou e falou assim: continua lendo. Porque maior loucura você vai encontrar na frente quando você perceber que o próprio Deus resolveu dar o seu filho para morrer por nós. Se você quer encontrar significado e contradições ou paradoxos na vida, meu querido irmão, o maior paradoxo da vida está na cruz. No evento Jesus e na morte de Cristo, nós vamos perceber a maior contradição da humanidade. Porque o mais digno de todos os homens que essa humanidade foi capaz de prover e de ter, acabou numa cruz. Então às vezes você se sente injustiçado aí, achando que a história não tem sentido. A grande justiça da humanidade, se você quiser contemplá-la, você vai ter que olhar para a cruz. No entanto, naquela cruz, vergonha, ignomínia e opróbrio, naquela cruz cruenta e dolorida, nós vamos encontrar o maior significado da história. Até um hino que diz: eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, porque um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus vai me dar. Jesus é a hermenêutica da história. A história gira e revolve-se em Cristo. E é em Cristo que nós vamos encontrar toda essa realização da história. E o significado da história e a amarração da história. Meu querido irmão, você pensa, por exemplo, que as grandes crises filosóficas e existencialistas se deram por pessoas que estiveram passando fome na famigerada Etiópia? Ou num país como Gana? Não. As grandes crises filosóficas se deram nos luxuosos cafés parisienses, em torno de homens como Jean-Jacques Rousseau, em torno de homens como Alberto Camus, em torno de mulheres como Simone de Beauvoir, que eram intelectuais, estavam ali e de repente começaram a perder todo o sentido da própria história. E esses escritores e pensadores influenciam completamente hoje o pensamento nosso. Quando você está estudando a história, você pensa que esses homens que tinham tudo, eles encontravam sentido? Não. O sentido da sua vida, meu querido irmão, vai desembocar na linha do desespero se você não entender que a cruz é o lugar da contradição e do paradoxo. E a existência de Cristo é a existência que dá a hermenêutica e a liga para o significado da história. Você acha que você foi injustiçado? Você acha que você tem sofrido além dos limites? Injustiça e dor
aconteceu na cruz, quando o Filho de Deus foi ali colocado por homens que admitiram que ele não tinha pecado nenhum. Mas Jesus se torna agora o significado maior da história. É só ele que pode abrir o livro. Então, se você quiser entender a hermenêutica da história, você tem que olhar para Cristo. Se você quer entender os paradoxos da história, olhe para Cristo. Agora, se você quiser entender também a vitória da história e o propósito da história, olhe para Cristo. Porque o Deus que permite que Cristo vá ali para aquela cruz e clame desesperadamente, Deus meu, porque me desamparaste. Este Deus é o Deus que tem na mão o livro escrito por dentro e por fora, e ele passa esse livro para o Cordeiro, que foi morto. É esse Cordeiro que está aqui agora no centro de toda a discussão. Esse livro também é um livro selado. Isso implica em algumas coisas. O que significa? Selo significa fechamento radical. A história de Deus não pode ser invadida, nem pode ser violada. Abrir os selos aqui só Cristo pode fazer. Só Cristo pode pegar esses elementos, esses componentes da história que nós vamos estudar na frente, para dar sentido e amarração a tudo isso que está acontecendo. Quem é digno? Só o Filho de Deus. Este livro só pode ser aberto pelo Filho de Deus. Agora, é interessante que esse livro é recebido por Jesus das mãos do próprio Deus. É Deus quem o entrega, porque o texto aqui nos fala exatamente isso, que ele vai e ele recebe o livro da mão daquele que está sentado no trono. Está aí no versículo 7. Ele recebe o livro da mão daquele que está sentado no trono. Agora preste atenção, meus queridos, numa coisa que esse texto nos mostra. E eu, olha, honestamente falando, todas as vezes que eu leio esse texto, e eu começo a pensar nesse texto, mais impressionado eu fico com ele. No versículo 6, diz que quando João olha, ele acabou de ouvir a resposta, depois do desespero dele, de não ver nada na história que faça sentido. Olhar para a história bagunçada, caótica, histriônica, como nós temos. Diz a palavra de Deus que um dos anciãos disse para ele, não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Fique tranquilo. No meio de toda essa contradição, e presta atenção, João é quem mais está vivendo tudo isso. Porque João é um homem que está vendo a glória de Deus, os céus abertos, e ao mesmo tempo ele está olhando o caos da história que ele mesmo experimenta na ilha de Patmos, como persona não grata do império. Nesse momento, ele diz, fique tranquilo. O leão da tribo de Judá venceu. Eu gosto de pensar que eu estou andando ao lado de um leão. Forte, corajoso, vencedor. Esse leão venceu. Agora, olha o que acontece quando ele olha para o meio do trono. Versículo 6. Então vi, e João está contemplando tudo, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Para aí, o que o ancião disse que venceu? O leão. O leão da tribo de Judá venceu. Quando ele olha para o meio do trono, o que ele vê? Ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, figura frágil, impotente, mas tem uma coisa, esse cordeiro, como tendo sido morto, ele se encontra lá nos céus, de pé, e ele recebe o livro da mão do Pai. E esse cordeiro tem 7 chifres, símbolo de poder, no livro de Apocalipse, no livro da literatura apocalíptica. E ele também tem 7 olhos, capacidade de perceber tudo o que está acontecendo ao seu redor. Que visão que nós temos aqui, meus queridos irmãos? Nós temos de um lado a visão da igreja glorificada. Porque esses 24 anciãos que se prostram aqui, são os 12 patriarcas do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Portanto, você tem a totalidade da igreja de Cristo na história, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Essa igreja, agora no céu, essa igreja, agora arrebatada, esta igreja, ou esses irmãos já glorificados, que visão que eles têm de Cristo? De um cordeiro? Não. A visão que eles têm é de um leão, porque eles sabem da autoridade que está sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo lá nos céus. Agora, é interessante que João, que ainda não morreu, que ainda não foi glorificado,
Ele tem uma visão que é a visão que importa para nós. Você não precisa estar muito preocupado com a glória de Jesus, você vai vê-la um dia. Mas você precisa estar muito preocupado, e a percepção de João, ela é maravilhosa aqui nesse texto, porque na hora que ele olha o Cordeiro de Deus que morreu. É nesse Cordeiro de Deus que toda a confiança e segurança nossa se estabelece. É nesse Cordeiro de Deus que toda a minha vida é depositada. João percebe a Jesus nos céus, enquanto os 24 anciãos e os 4 seres viventes percebem Jesus como o leão da tribo de Judá, ele percebe Jesus como o cordeiro que foi morto. E é exatamente isso que nós precisamos para quando nós estivermos diante de Deus. Meus queridos irmãos, o documento mais importante, a procuração mais importante, o registro mais importante que você precisa ter para entrar nos céus, é que as suas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. No capítulo 7 de Apocalipse há uma pergunta: quem são esses de branco vestidos? Quem é que pode estar em pé no dia da ira do Cordeiro? E a resposta é: esses são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, razão pela qual se encontram em pé diante de Deus. A visão que nós, que ainda vivemos na igreja militante, e que ainda transitamos por esse mundo de paradoxos, contradições, dores, tribulações, ameaças, pressões e opressões. A visão que nós precisamos ter é que o Cordeiro que foi morto naquela cruz tira o pecado do mundo. E ele levou sobre si a minha culpa. E eu estou livre para adorar a Deus. Agora é interessante, meus queridos irmãos, observar uma outra coisa. Quando Jesus recebe da mão do Pai esse livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro. O que é que eles têm na mão para oferecer? Eles têm uma harpa, símbolo do louvor, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. O que é que eles estão apresentando para Deus? Nós vamos estudar no capítulo 8 isso. O que é que você leva para Deus? O que é que esses homens levam para Deus? O que é que os anjos levam para Deus? As orações frágeis que nós fazemos. Hoje, quando você orou por um determinado missionário, essas orações não se perdem em um lugar qualquer da eternidade, não. Elas são recolhidas, são guardadas para serem apresentadas diante de Deus. E é exatamente isso que eles têm. E eles começam a glorificar. E eles glorificam a Jesus por 7 coisas. Está aí no versículo 9. Digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes. E no versículo 12 vai dizer as 7 coisas. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno de quê? De receber o poder, de receber a riqueza, receber a sabedoria, receber a força, receber a honra, receber a glória e receber o louvor. Preste atenção nesse louvor que é dado ao Cordeiro. Existem 4 coisas aqui nesse texto que são o que a gente chama de antropomórficos, ou seja, tem a ver com a gente como igreja, que tem que dar a Deus. Mas existem 3 coisas aqui que são chamadas teocráticas, porque só Deus pode dar. Só Deus pode dar poder, só Deus pode dar honra, e só Deus pode dar glória ao Cordeiro. Mas o texto aqui nos fala também que ele recebe riqueza, sabedoria, força e louvor. A igreja pode dar isso ao Cordeiro. Por quê? Ela pode dar a riqueza quando ela emprega os seus bens para a obra missionária e para o serviço de Deus na terra, para o reino dele. Ela pode dar sabedoria, que é o raciocínio, quando você traz os seus talentos, mentes brilhantes, gente criativa, que pode colocar tudo isso que faz para glorificar ao Senhor. É o profissional que faz bem a sua função, para glorificar a Jesus. É o funcionário público que coloca bem o seu talento para glorificar a Jesus. É o homem talentoso do mercado que coloca a sua energia para glorificar a Jesus. Nós podemos também dar força, energeia, a palavra grega aqui, que é essa ideia de força física, força muscular, é para suar a camisa e servir a esse Cordeiro de Deus que foi morto. E nós podemos dar o louvor, não louvor litúrgico, essencialmente, como nós eventualmente cremos. Nós achamos que louvor é vir para a igreja cantar. Também é. Mas o que o texto aqui está falando não é de um louvor litúrgico, mas é um louvor que sai da sua existência, da sua vida, em tudo que você faz. O Cordeiro de Deus é exaltado por sua obra redentora.
E essa obra redentora tem 4 qualidades específicas aqui no versículo 9. Primeiro, é para Deus prioritariamente, porque o Cordeiro de Deus, ele foi morto e com sangue ele comprou para Deus. Ele comprou você para Deus. Ele pagou o preço seu para Deus. O sacrifício que ele fez por você era para te apresentar a Deus como santo, justo e imaculado. Ele morreu na cruz para chegar e apresentar você ao próprio Deus, porque ele te comprou para Deus, a Bíblia diz aqui. Segunda coisa, é por meio do sangue. Ele comprou morrendo na cruz por você. Terceira coisa, é abrangente, porque diz que comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E por último, ele faz dos remidos um reino, porque no versículo 9 ele vai dizer que, na verdade, ele, para o nosso Deus, os constituiu reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. Meus queridos irmãos, para concluir, em Apocalipse o trono é central. Deus é Senhor de todas as coisas. Nada foge. O livro e todos os seus eventos subsequentes estão sob o controle do Cordeiro. Jesus é a hermenêutica da história. Quando você olha para Jesus, você consegue entender um pouquinho dessa bagunça que a gente tem. Das contradições e paradoxos que nós vivemos. E isso é essencial para a nossa fé. Nós vivemos hoje entre 2 tempos e nós precisamos entender isso na nossa fé cristã. Primeiro, nós vivemos entre o já e o ainda não. Jesus já é Senhor sobre todas as coisas, mas ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Jesus. Segunda coisa, nós vivemos entre o passado e o futuro. Jesus já morreu na cruz, Ele já nos comprou, mas ainda vivemos nessa vida, sendo atribulados pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias acusações, pelos nossos próprios medos, pelas nossas próprias labutas. Terceira coisa, nós vivemos entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. A primeira vinda de Cristo, Ele saiu desse mundo, aos olhos dos homens como um fracassado de uma cruz. Mas a segunda vinda, Ele voltará em glória. E a Bíblia diz que todo joelho o verá. O problema de viver entre esses 2 tempos, como diz John Stott, é que fisicamente é impossível você olhar em direções opostas ao mesmo tempo. Você não pode olhar para trás e olhar para frente ao mesmo tempo. Você não pode olhar para o passado e olhar para o futuro ao mesmo tempo. Você não pode olhar para o já e para o ainda não ao mesmo tempo. Então sempre a nossa vida vai viver nessa dubiedade. Mas é bom lembrarmos, meus irmãos, já temos a redenção, porque já fomos comprados pelo Cordeiro. Mas a redenção ainda é para o futuro. Nós já temos uma nova criação, mas ainda não vimos as manifestações dessa nova criação. Jesus já reina, mas ainda não vemos todo o poder a Ele dado. A igreja glorificada já pode ver o leão da tribo de Judá. Nós ainda estamos na perspectiva do Cordeiro. O livro da história está nas mãos de Jesus. A cruz é o ponto zênite, é o epicentro da história da humanidade. Jesus é a hermenêutica. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que foi morto, mas está vivo. Em Cristo nós encontramos não apenas a razão última de todas as coisas, mas nós encontramos o ponto de partida de todas as coisas, já que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Não apenas começa todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por meio dEle, mas também se conclui por Ele, porque essa história, tal qual a conhecemos, ela vai se fechar no dia quando nosso Senhor Jesus Cristo vier em glória, montado em um cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda não vemos todas as coisas. Ainda vivemos no meio da nossa dor, da nossa angústia, da nossa procura, dos nossos devaneios. Mas vivemos ainda já na perspectiva maravilhosa, na promessa que Ele deu, dizendo para nós: aquele que crê em mim jamais será confundido. Ou como diz um outro texto similar, correlato: aquele que crê em mim nunca será envergonhado. Vocês querem saber onde é que está o sentido da história? Em Jesus. Em qualquer outro lugar que vocês procurarem o sentido da história, vocês não vão encontrar. A vida, ela é contraditória. A vida é ambivalente. Ela é feita de tristeza e de alegria.
de glória e fracasso. Se você procurar nas circunstâncias da sua vida sentido para você viver, você está perdido. Absolutamente perdido. É por isso que João chora. Porque ninguém pode abrir o livro. Ninguém pode dar sentido a esse livro. Mas o ancião chega para ele e diz: o leão da tribo de Judá venceu. E ele olha no céu e ele vê o cordeiro que foi morto. Que Deus nos ajude nessa noite. Amém. Ó Deus, assim como meus irmãos aqui e minhas irmãs, eu vivo, ó Deus querido, num mundo caído, num mundo contraditório, num mundo de opressão, de dor, mundo de confusão e gritos de lamento. Com meus irmãos eu partilho de toda a ambivalência da história, todos os temores que surgem, medos do futuro, insegurança com relação à própria existência, dores secretas, medos não declarados. Mas hoje aqui, Pai querido, lendo a Tua palavra, eu quero pedir que o Senhor nos dê a capacidade, a mim, aos meus irmãos e às minhas irmãs aqui, da gente conseguir discernir, no meio da insegurança nossa, do nosso choro, conseguimos discernir esse cordeiro que foi morto. E olharmos para esse cordeiro e depositarmos nele toda a nossa confiança, toda a nossa segurança. Dar-lhe todo o louvor, toda a glória, toda a riqueza, toda a força, para que o nome dele seja conhecido mais e mais. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.